Quais são as opções de dieta, de alimentação para um cachorro? Hoje em dia existem várias opções de alimentos para cães, várias modalidades, várias formas de alimentar o cachorro. Tem ração seca, tem ração úmida, tem o mix feeding, que eu vou explicar o que é nesse vídeo. Tem alimentação natural. Isso além de uma série de variações dentro dessas modalidades. Então esse vídeo é um resumão sobre as principais modalidades de alimentação para cães que existem hoje, além de várias curiosidades, inclusive sobre a evolução da alimentação dos cães ao longo das décadas. Fica aqui que tá bem interessante. Bom, a gente sabe que antigamente era muito comum os cães se alimentarem de restos da comida humana, ou até mesmo quando o alimento era preparado especificamente para eles. Mas eram alimentos desbalanceados, eram alimentos que não tinham todos os nutrientes necessários para a espécie. Alguns aí devem lembrar da época do angu com bofe, que por muito tempo foi uma famosa dupla na alimentação dos cães. Mas isso foi mudando até que as rações tomaram conta das tigelinhas de comida dos cachorros. Tô falando aqui da ração seca, essa que é a forma mais comum, que é o alimento mais conhecido para cachorro. A ração seca passou a ser a principal forma de alimentar o cachorro. E isso é algo até recente, viu? Na verdade, o conceito de fabricar um alimento para cães, ele já existe há bastante tempo. Momento curiosidade agora. A indústria pet food, a indústria de comida para pets, surgiu lá em 1860, quando foi criada uma espécie de biscoito canino que se tornou bastante popular naquela época. De lá pra cá, claro, as coisas foram evoluindo. A comida feita para cães passou por várias fases e só nos anos 50, eu sei que tem bastante tempo, é século passado, mas historicamente é algo relativamente recente, e foi só nos anos 50 que surgiu a primeira ração nos moldes que a gente tem hoje, com um processo de fabricação que a gente tem hoje que é chamado de extrusão. Não vou me estender muito nesse assunto de extrusão, é um assunto bem técnico. Se vocês quiserem, eu até faço vídeo explicando isso, explicando como as rações são feitas, mas é legal vocês saberem esse nome, vocês conhecerem esse termo, porque vocês também podem ler, podem ouvir falar também esse termo ração extrusada. Então a ração seca é o tipo de alimento mais comum, é o alimento que a gente encontra com mais facilidade, é o alimento mais vendido no Brasil. O Brasil tem a segunda maior população de cachorros do mundo, só perde para os Estados Unidos, e a grande maioria dos cães aqui no Brasil se alimenta da ração seca. É claro que quando a gente fala em ração seca, é um termo bem genérico, porque tem aí uma variação enorme de marcas ou de segmentos, rações vegetarianas, rações grain-free, que são as rações livres de grãos, ração sem transgênico e etc. Além de ter também várias categorias, ração super premium, ração premium, econômica, mas eu não vou entrar em detalhes aqui em relação a isso, porque esse assunto, a diferença entre ração super premium, ração premium, esse assunto merece um outro vídeo. Eu queria mostrar em detalhes para vocês a diferença entre essas categorias de ração. Aliás, me fala aqui nos comentários se esse assunto realmente interessa, que eu faço um vídeo bem explicadinho para vocês. Bom, mas foi-se a época que os cães só tinham praticamente a opção de ração seca. Eles vêm ganhando cada vez mais status, fazendo parte da família, e esse mercado foi aquecendo cada vez mais e várias opções foram surgindo, foram se tornando mais conhecidas, como as rações úmidas, por exemplo. As rações úmidas são aqueles patês enlatados ou também pode vir na forma de sachê. Geralmente vem em pedacinhos, vem um caldinho, um molho, pode ter vários sabores. As rações úmidas, elas têm crescido bastante, a venda delas tem crescido nos últimos anos. E o interessante, e mais uma curiosidade, é que as rações úmidas lá fora elas são muito comuns. Em alguns países elas são mais vendidas, são mais utilizadas até do que as rações secas. Mas aqui no Brasil acabou se relacionando muito a ração úmida como um petisco, algo para ser dado só de vez em quando, um agradinho para o cachorro. Mas a grande maioria delas é alimento que a gente chama de completo, ou seja, com tudo que o animal precisa e que poderia até ser dado como única forma de alimentação. E se eu falei que a maioria das rações úmidas é alimento completo, é sinal de que tem uma minoria que não é, porque alguns alimentos têm a mesma aparência, porque eles também vêm em latas, eles também podem vir em sachê, mas eles não são alimentos completos. Esses foram realmente feitos, elaborados para serem dados como petisco. E a forma de você reconhecer, de você não se enganar, é observar se está escrito na embalagem a frase alimento completo e balanceado.
balanceado. Se tiver, ótimo, pode até substituir a ração seca, mas se não tiver essa frase escrita, é porque ele foi feito para ser dado como um extra, como um petisco. Um petisco bem interessante até, mas a ideia é de petisco. E outro problema que dificulta muito que as rações úmidas, as completas e balanceadas, que elas substituam completamente a ração seca, é o custo. Realmente, alimentar um cachorro só com ração úmida sai mais caro e muitas vezes é até inviável, principalmente em cães de grande porte gigante. Mas é uma boa opção de alimentação e mais à frente eu vou comentar como é que a gente pode incorporar a ração úmida de uma forma que fique mais viável financeiramente. Temos também a alimentação natural, ou também conhecida como dieta caseira. E mais um momento de curiosidade é que esses nomes, alimentação natural, dieta caseira, eles foram consagrados pelo uso. Todo mundo usa esses termos e não tem problema nenhum, eu também uso esses nomes, mas no meio acadêmico é conhecido como alimento não convencional. Consideram que as rações são os alimentos convencionais, porque são os que estão estabelecidos no mercado há bastante tempo, e a alimentação natural, por ser algo relativamente novo, seria o não convencional. Algumas pessoas questionam essa classificação, porque os cães já comiam comida caseira, comida de panela, antes até das rações surgirem, mas como não era o mesmo conceito de hoje, de alimentos formulados para atender todas as exigências nutricionais do cachorro, então essa forma caseira de alimentar de antigamente não foi considerada na hora deles criarem essa classificação. Então, mais uma vez eu tô falando isso aqui, porque se por acaso vocês lerem, de vocês verem isso em algum lugar, vocês já sabem do que se trata. Quando se começou a falar de alimentação natural aqui no Brasil, a única opção que a gente tinha era dos tutores terem que cozinhar para o seu cachorro. Mas logo depois, várias empresas começaram a investir nesse segmento, que prometiam crescer, como está crescendo cada vez mais, e elas começaram a ser comercializadas. Inicialmente eram refeições congeladas, mas depois surgiram várias outras formas de comercializar esse conceito da alimentação natural. Surgiram as refeições enlatadas ou no pote de vidro, embaladas a vácuo, as desidratadas, as liofilizadas, enfim, várias apresentações, várias formas de trazer esses alimentos de formas menos processadas, pelo menos bem menos processadas do que as rações. E por último, mas que é uma modalidade bem legal, bem interessante em alguns casos, é o mix feeding. Tudo tem nome em inglês, né? Mas é assim que vocês vão acabar vendo por aí. Mix feeding é alimentação mista, ou seja, misturar duas dessas modalidades que a gente viu. Geralmente se usa a ração seca ou com a ração úmida, ou a ração seca misturada com a alimentação natural. É uma forma de agregar alguns benefícios à alimentação do cachorro, porque tanto a ração úmida quanto a alimentação natural, as duas possuem algumas vantagens em relação à ração seca. Primeiro que eles costumam gostar muito, então isso aumenta a aceitação do cachorro pelo alimento. Alguns cães comem melhor dessa forma. É uma forma também de aumentar a ingestão de líquidos, porque elas têm cerca de 70% de umidade contra só 10% de umidade da ração seca. E como elas têm muita água, têm muita umidade, elas são proporcionalmente, quando a gente fala no volume, elas são menos calóricas. Então o cachorro vai poder comer um volume maior. E também a gente ainda consegue melhorar o perfil nutricional de uma ração seca, adicionando ração úmida ou alimentação natural. Por exemplo, a gente consegue aumentar a quantidade de proteína da alimentação. Mas claro que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Misturar duas modalidades não é simplesmente colocar meio a meio. Então se o meu cachorro come 100 gramas por dia de ração seca, eu vou colocar só 50 gramas e completar com 50 gramas de alimentação natural ou então de ração úmida. Não mesmo. Elas não se equivalem, elas não são proporcionais em peso, tá? Não façam isso. Em relação à ração úmida, algumas empresas que possuem as duas modalidades, que fabricam tanto a ração seca quanto a ração úmida, algumas dessas empresas já trazem a sugestão de uso do mix feeding. Já sugerem como fazer a mistura, qual a quantidade de ração seca e qual a quantidade de ração úmida deles, a proporção entre elas. Mas nesse caso é com as duas opções deles, daquela empresa. Foi calculado de acordo com aquele perfil nutricional daquela mesma marca. Quando não houver
tiver essa sugestão da empresa que fabrica, aí realmente isso vai ter que ser calculado por um profissional da área que vai indicar a proporção correta de cada uma. E o mix feeding também pode ser feito com ração seca mais alimentação natural. Gente, eu sei que muita gente já mistura alguma comida na ração do cachorro. Um franguinho, uma carninha moída. Muitos fazem isso também com a ração úmida. Coloca um pouquinho do patê misturado com a ração seca. E o que acontece é o seguinte: se você usar uma quantidade bem pequena, só com o intuito de saborizar, para fazer o seu cachorro comer melhor a ração, que é a intenção de muita gente, isso não costuma ter maiores problemas. Claro, se o seu cachorro for saudável, se ele estiver dentro do peso, isso não costuma ser o suficiente para desbalancear a ração seca dele. Sendo realmente uma quantidade pequena, você vai só como que dar uma sujadinha na ração seca, ou com patê, ou com franguinho. E além disso, você também não vai poder dar outros petiscos ao longo do dia para o seu cachorro, porque a quantidade de extras que ele pode comer no dia, além da ração, você já está usando essa quantidade colocando esses outros alimentos. Essa é uma questão. Só que o mix feeding não é isso. No mix feeding, a gente usa uma proporção maior de cada modalidade, porque não é só pela questão de saborizar, mas também, como eu disse, é uma questão de realmente agregar mais benefícios à alimentação. Então, se a intenção é o mix feeding, usando uma proporção de calorias de cada modalidade, aí realmente vai precisar ser calculado certinho, ok? Entendido? Bom, o objetivo do vídeo de hoje foi apresentar para vocês as modalidades de alimentação que existem. Não foi de comparar, de falar de vantagens e desvantagens de cada modalidade, porque esse também é um assunto para um próximo vídeo. Me falem aqui o que vocês preferem que eu faça primeiro. O vídeo sobre as categorias de ração, diferença de super premium, premium, ou o vídeo sobre as vantagens e desvantagens de cada uma dessas modalidades que a gente viu. É um comparativo entre ração seca, ração úmida, alimentação natural, mix feeding. Deixa a sua sugestão aqui nos comentários, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.